Já que é? Deixa o avião passar, gente. Fala galera, tá no Aula Lição em Pauta dessa semana. E aí, tudo bem com você? Aproveita, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e compartilha pra geral. Fechou? Terceira lição do trimestre, gente. Olha só. E o tema dessa semana é unidade em Cristo. E o verso para memorizar, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, que diz o seguinte: Irmãos, peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e num só propósito. E você tem estado em unidade com a igreja, com os irmãos, ou está procurando confusão, divisão aí na sua igreja? E aí, criatura, fala aí. Vamos começar a lição dessa semana com uma ilustração. Presta atenção aí, porque de repente você já pode ter passado por uma situação parecida. Matilde logo percebeu, ao chegar na igreja, que algo diferente estava acontecendo. As moças e os rapazes olhavam para ela com um olhar de suspeita. Ela pensou: o que pode estar acontecendo? Ao se aproximar de uma amiga para conversar, percebeu que a garota se afastou dando uma desculpa qualquer. Ela estranhou e assentou-se em seu lugar costumeiro. Não pôde deixar de reparar que algumas pessoas a olhavam com um olhar quase de condenação. Misericórdia, gente. Ao final, foi ao banheiro para fugir daqueles olhares e lá encontrou sua amiga, a quem questionou o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Está todo mundo olhando para mim com um olhar de suspeita, com um olhar de condenação. Me fala aí, amiga. A amiga disse: só você mesmo para se fazer de tonta. Viram você ontem depois do pôr do sol, já umas 8:30 da noite, entrando num barzinho acompanhada de um rapaz estranho. Matilde arregalou os olhos e negou tudo, mas não adiantou, pois as panelinhas dentro da igreja já haviam se encarregado de condená-la e ela voltou para casa chorando. Nunca mais voltou na igreja por conta desse episódio. Os grupos podem ajudar em muita coisa, mas quando criam suspeita ou discriminação, o efeito é maligno. O de Matilde, alguém a confundiu com outra pessoa. Coitada, né, gente? E comentou dentro da panelinha, sem se preocupar com a veracidade dos fatos. Pois é, essa aqui foi uma ilustração. Mas será que isso não está acontecendo hoje? Ou já aconteceu de repente até com você aí? Comenta aí se você já passou por uma situação parecida com essa. A pessoa confundir você, julgar você. Você chega na igreja, a pessoa olha para você de cima e baixo, com um olhar de suspeita, de condenação, e você não está nem sabendo o que está acontecendo. Panelinha é um negócio complicado. Deus é mais. Quando o apóstolo Paulo começou a tratar do assunto de grupinhos, de panelinhas dentro da igreja de Corinto, ele percebeu que a igreja tinha parado de crescer. Por quê? Porque as pessoas se concentravam nas pessoas, não na lealdade a Cristo. Isso negava a eficácia da fé, colocava a graça para baixo, algo sem valor. Paulo percebeu os grupinhos com foco nos líderes. Uns
Uns gostavam de Pedro, outros gostavam de Apolo, outros gostavam de Paulo, causando diferença, divisão ali na liderança da igreja e também nos propósitos da igreja. Paulo levou as pessoas a focalizarem Jesus como seu líder principal, o cabeça da igreja que era o seu corpo. Paulo mostrou que a unidade do corpo era a principal solução para as contendas. O perigo de seguirmos a líderes humanos está no fato de que podemos perder de vista a Cristo ou até mesmo tirar Cristo do nosso coração, gente. Por quê? Porque nos afeiçoamos à causa de pessoas e quando isso acontece, o negócio complica. Porque tem pessoas que se afeiçoam demais a líderes humanos e esquece do líder, do verdadeiro líder que é Cristo Jesus. Nunca devemos endeusar ou bajular os líderes que administram na casa do Senhor e o seu rebanho. Eles são responsáveis por isso e devem ser fiéis a esta causa. Você aí que fica endeusando, bajulando pastores, líderes, padres ou quem é que for aí, você toma vergonha nessa cara. Porque somente um merece adoração, e você sabe quem é. A lição dessa semana nos ensinou de forma prática como devemos tratar os nossos líderes, ajudá-los a cumprir a missão que Deus os confiou, no crescimento espiritual da igreja, sem fazer política, sem fazer panelinhas que causam ali divisão na igreja. Você não foi chamado para isso. Se você está fazendo panelinha aí, causando confusão, você não está sendo usado por Jesus, porque esse não é o papel. Atos dos Apóstolos. Essa é a nossa dica de leitura de hoje. Vocês podem me pedir o link desse livro que eu vou enviar para vocês. E aqui a citação está na página 302 e 317. Ao escrever à igreja, Paulo falou claramente das dissensões que haviam surgido na igreja de Corinto, impedindo a pregação do evangelho, e exortou os membros para que cessassem de contendas. As palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos e especialmente adaptadas a nossos dias. Prestou atenção aí? E a irmã Terezinha, o que a senhora fala dessa parte aí? Que o pessoal pensa assim, que o apóstolo Paulo falou aí em Coríntios, é só para a igreja de Corinto. Não vale hoje, século 21, 2026. É claro que vale, criatura. Pois é, esse livro aí, quem ainda não leu, eu aconselho a ler. É um livro muito interessante. E, gente, assim, esses livros são tão baratos, preço assim tão acessível, só não compra quem não quer. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, a glória do Senhor, uma família. Continue. O que aprendemos no estudo dessa semana é que devemos estar centrados em Cristo e unidos em um só propósito, mantendo a nossa lealdade a Cristo Jesus. Poderia até finalizar aqui a lição dessa semana, e falando em finalizar, eu quero saber aí, quem pode comentar aí, por favor, não custa nada, vai arrancar o dedo se comentar. Quem já leu aí 1 Coríntios e 2 Coríntios, ou pelo menos 1 Coríntios? Logo nós já vamos entrar aqui em 2 Coríntios. E aí, quem já leu, o que aprendeu aí? Fala aí, comenta aí pro pessoal ler.
e criar coragem e comentar também, gente. Você sabe que eu respondo aí todo mundo que comenta. Somos quem somos, eu e você. Somos o corpo de Cristo. E quando criamos desavenças, o diabo se alegra. É isso mesmo. Pois a unidade é o quê? Comprometida. E perdemos o foco da nossa missão neste mundo, que é pregar sobre Jesus, o divino Salvador, e sua breve volta e segunda vinda a este mundo. Quando você está aí fofocando da vida alheia, no seu grupinho aí de panelinhas, que tem igrejas que você vai, que você nem consegue, como diz, entrar nos grupos, panelinha pra lá, panelinha pra cá, e você fica se observando. Ô, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho algum tempo de adventista, nunca participei desse tal de panelinha. Eu, graças a Deus, eu tenho um contato com todo mundo que eu entro na igreja ali, eu cumprimento, né, faço a minha parte, mas eu nunca fiz parte, assim, de nenhum grupinho. Que eu vou dizer, tem grupo que é tão fechado que ninguém entra. É só eles ali, parece que é... E tem aqueles também que quer mandar em tudo. O foco não é fazer com que a obra cresça, mas é ir pra... Tem uns que vai para a igreja pequena ali, aí só aquela família manda na igreja, o restante não tem voz para nada. O que é isso? Misericórdia. E tem outros também que você entra, sai, ninguém nem fala com você, porque só vive ali no mundinho deles ali. Tá errado isso aí, tá errado, tem que organizar isso aí. Você que está assistindo esse vídeo aqui, com certeza também muitos pastores, muitos líderes falaram sobre essa semana, sobre esse assunto aqui. É um assunto assim que muita gente vai deixar passar, mas não é para deixar passar não. Você é para discutir na sua classe. Você que tem esses grupos aí, fica fofocando da vida alheia, fazendo com que muitas vezes a pessoa tá na igreja ali, não sabe se é verdade ou é mentira, uma coisa, um sai falando para outro, a pessoa nem volta mais na igreja. Toma vergonha nessa cara sua. O apóstolo Paulo apelou à igreja de Corinto para que eles fossem mais espirituais e menos carnais, e que usassem da sabedoria divina para conduzir a igreja. Usassem da sabedoria divina. Não é a sua sabedoria aí que você acha que sabe tudo e que vai mandar isso, vai mandar aquilo, não busca nem a orientação de Deus e vai nessa confusão toda aí, causa essa discórdia na igreja. Tem gente que está ali sentado do lado do outro, não fala mais com o irmão, e é um fuxico para lá, fuxico para lá. Deus, mas Deus, misericórdia, Jesus. Deviam, acima de tudo, evitar as panelinhas e seguir o exemplo de Jesus em servir e obedecer os preceitos do Senhor no testemunho da mensagem da cruz. Bom, essa foi a lição dessa semana. Espero que você coloque em prática, porque não adianta ficarmos aqui semana após semana estudando, refletindo e não colocar em prática. Essa é a lição em pauta dessa semana. Eu aguardo por vocês na próxima semana. Tchau!